A paz de Deus, irmãos. Hoje eu quero abrir meu coração e contar uma obra que o Senhor fez na minha vida. Uma obra que começou em silêncio, em lágrimas escondidas, em noites escuras que pareciam não ter fim, mas que terminou em vitória para a glória do nome dele. Eu quero pedir que você fique comigo até o final deste testemunho, porque no final eu vou fazer uma oração especial por você que está sofrendo na alma, que está cansado por dentro, que sorri por fora, mas chora por dentro, talvez seja por depressão, talvez por ansiedade, talvez por solidão. Eu quero orar pela sua vida. Então já deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários, curta este vídeo e compartilhe para que essa palavra chegue a quem precisa. Irmãos, desde pequena eu cresci na graça. Minha família era simples, mas temente a Deus. Eu era daquelas crianças que mal esperava o domingo chegar para estar no culto, ouvindo hinos, sentindo aquela paz que só a presença de Deus traz. Eu cresci na mocidade, participando de ensaios, reuniões de jovens e cultos oficiais. A casa de Deus sempre foi meu refúgio, mas quem olha para alguém firme na fé, muitas vezes não imagina as lutas que se passam no coração. E a minha prova começou de forma silenciosa. Primeiro veio uma sequência de perdas que mexeu profundamente comigo. Eu perdi meu emprego, algo que era o sustento da minha casa, e junto com isso veio uma sensação de fracasso que eu nunca tinha sentido. Amigos que diziam que estariam comigo sumiram, e de repente a minha casa ficou grande demais e silenciosa demais. No começo eu tentei ser forte, dizia para mim mesma, é só uma fase, vai passar. Deus está comigo. Mas os dias foram passando e a angústia foi crescendo. Acordar de manhã começou a ser um peso. O que antes era simples levantar, arrumar a casa, fazer o café passou a ser difícil. Eu olhava para a janela e não sentia mais vontade de sair, de ver gente, de viver. A tristeza foi tomando conta de mim de uma forma que parecia física. Era como se tivesse uma pedra no meu peito, um peso constante que eu carregava para onde quer que eu fosse. Às vezes, eu sentava na beira da cama e ficava olhando para o nada, sem perceber o tempo passar. As horas viravam dias, e os dias, semanas, as madrugadas eram ainda piores. Enquanto todo mundo dormia, eu ficava acordada, deitada com os olhos abertos, ouvindo apenas o silêncio da noite. O coração acelerava, uma ansiedade estranha subia e parecia que o quarto estava cada vez menor. Nessas horas, eu sentia uma solidão que não consigo explicar. Eu pensava, será que Deus ainda lembra de mim? Será que eu vou sair dessa escuridão? Comecei a perder a vontade de fazer coisas que antes me alegravam. Parar para ler a Bíblia parecia impossível. Orar se tornou difícil. Eu ajoelhava e as palavras não saíam. Às vezes, só conseguia chorar. Eu sentia como se minhas orações batessem no teto e voltassem. E dentro do meu coração, uma pergunta ecoava todos os dias: onde está Deus agora que eu preciso tanto dele? Eu continuei indo aos cultos, mas por dentro eu estava quebrada. Eu sentava no banco, olhava ao redor e via pessoas cantando com alegria e pensava, será que um dia eu vou sentir isso de novo? Muitas vezes, enquanto o coro cantava hinos lindos sobre vitória e esperança, eu chorava em silêncio, porque parecia que minha alma estava adormecida. A depressão é uma prisão que ninguém vê. Por fora, eu ainda tentava sorrir. Quem olhava de longe dizia, ela está bem, mas por dentro eu sentia que estava desmoronando. E foi nesse estado que comecei a ter pensamentos perigosos. O inimigo começou a sussurrar na minha mente que nada ia mudar, que ninguém sentia minha falta, que minha vida não tinha mais valor. Houve noites em que eu cheguei a pensar que não valia a pena continuar, que se eu fechasse os olhos e não acordasse mais,
ninguém sentiria falta. Mas, irmãos, mesmo nesses momentos de escuridão total, havia uma voz muito suave no meu coração dizendo: filha, aguenta mais um pouco. Eu ainda estou aqui. Essa voz era o Espírito Santo. Era Deus me lembrando, mesmo no silêncio, que Ele nunca abandona os seus filhos. Mas na época, eu ainda não conseguia entender que Ele estava preparando algo maior. Irmãos, os dias foram se tornando todos iguais. O sol nascia, mas para mim parecia que era sempre noite. Acordar era difícil e levantar da cama parecia carregar uma tonelada nos ombros. A depressão tinha tomado conta de mim por completo e eu já não reconhecia mais a pessoa que eu era antes. Antes eu era alegre, gostava de cantar hinos, de conversar, de ajudar os outros. Agora eu só queria ficar sozinha. O meu quarto virou meu mundo. Fechava a porta e apagava a luz. O silêncio era pesado e mesmo assim parecia que dentro da minha mente havia um barulho constante, um turbilhão de pensamentos que não me deixava em paz. As vozes na minha cabeça eram cruéis. Elas diziam: você não serve para nada. Deus não ouve mais as suas orações. Ninguém sentiria falta de você. Esses pensamentos vinham principalmente à noite, quando tudo ficava quieto e só eu sabia da guerra que acontecia dentro de mim. Eu chorava escondida, porque eu sentia vergonha de me mostrar fraca. Muitas vezes eu me ajoelhava para orar, mas as palavras não saíam. Eu só chorava. Minhas lágrimas caíam no chão do quarto como se fossem gritos silenciosos. Eu lembro de uma madrugada em especial. Eu estava sentada no canto da cama, abraçando minhas pernas, sentindo que meu peito ia explodir. A tristeza era tão grande que doía fisicamente. Eu comecei a falar com Deus, mas a minha voz era quase um sussurro. Senhor, o Senhor ainda está aí? Eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não sei o que vai ser de mim. Foi nessa noite que eu percebi que a depressão não era só uma tristeza, era uma batalha espiritual. Eu sentia como se forças invisíveis tentassem me empurrar para o fundo do poço, enquanto uma chama muito pequena tentava permanecer acesa dentro de mim. Essa chama era a presença de Deus, que mesmo que eu não sentisse, ainda estava comigo. No outro dia, levantei com os olhos inchados e tentei seguir minha rotina. Mas a verdade é que eu não tinha mais forças. Até ir ao culto estava se tornando difícil. Eu ia, sentava no banco e olhava para o altar com o coração apertado. O louvor começava, as vozes se uniam e eu sentia um nó na garganta. As lágrimas desciam, porque eu lembrava de como era sentir a presença de Deus queimando no peito, e agora eu só sentia vazio. Em uma dessas reuniões, algo me marcou. Um hino começou a ser cantado, e a letra dizia que mesmo quando pensamos que estamos sozinhos, o Senhor está ali, segurando nossas mãos. Eu não consegui cantar, só chorei. Porque no fundo eu queria acreditar que aquilo era verdade, mas a dor parecia maior que tudo. Comecei a perder peso, a aparência mudou e até alguns irmãos começaram a notar. Alguns perguntavam se estava tudo bem e eu respondia: tá sim, irmã. Está sim, irmão. Mas por dentro eu gritava por socorro. E foi nesse período que o inimigo tentou me convencer de que Deus tinha me esquecido. Eu pensei várias vezes: Deus cuida de tanta gente. Talvez eu não seja importante para Ele, talvez minha história já tenha acabado. Mas, irmãos, o que eu não sabia era que Deus estava preparando o momento certo para me levantar. Ele estava permitindo aquele deserto para me mostrar que, mesmo quando ninguém entende nossa dor, Ele entende, e que a vitória que vem depois do vale é muito maior do que qualquer lágrima que a gente derrama nele. Eu cheguei ao fundo do poço, mas, como a própria palavra diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Ele estava lá comigo.
E eu só percebi isso quando finalmente cheguei ao momento do meu quebrantamento completo. Quando entendi que eu não tinha mais forças e só Deus poderia me tirar daquela escuridão. Irmãos, quando eu cheguei no fundo do poço, eu senti que não tinha mais saída. A depressão tinha tomado cada canto do meu coração. Tudo parecia cinza. Eu não tinha forças para sonhar, para orar, para sorrir. Eu vivia, mas por dentro estava morta. Foi em uma madrugada silenciosa que tudo começou a mudar. Eu estava sentada no chão do meu quarto, abraçando meus joelhos, com o rosto molhado de lágrimas. A janela estava fechada, a luz apagada e parecia que o mundo inteiro tinha me esquecido. No fundo, eu sentia que só havia dois caminhos: continuar afundando ou clamar por Deus com todas as forças que me restavam. Eu comecei a falar com Ele como nunca tinha falado antes. Não foi uma oração bonita ou organizada, foram palavras entrecortadas, soluços, confissões da alma. Eu disse: Senhor, eu não tenho mais força, eu não sei se consigo continuar, mas se o Senhor ainda me vê, se o Senhor ainda cuida de mim, me mostra agora. Eu preciso sentir que o Senhor está aqui, porque eu não aguento mais. O choro tomou conta de mim. Eu tremia. Parecia que cada lágrima carregava um peso que eu vinha guardando por meses. E foi nesse exato momento que algo começou a acontecer. Primeiro, eu senti um silêncio diferente no quarto. Não era um silêncio pesado da depressão, mas um silêncio que trazia paz. Parecia que o mundo tinha parado e só eu e Deus estávamos ali. Em seguida, um calor suave começou a envolver meu corpo. Começou pelos meus ombros, desceu pelos braços e chegou ao meu peito, onde eu sentia aquela dor constante. Eu comecei a respirar diferente. O peso parecia estar sendo tirado, camada por camada. Eu senti como se uma mão invisível estivesse tocando meu coração, e uma voz suave falou dentro de mim: Filha, eu nunca te abandonei. Eu estava aqui o tempo todo. Naquele momento, irmãos, eu desabei. Chorei como nunca tinha chorado, mas foi um choro diferente. Não era mais de desespero, era um choro de alívio, de sentir que Deus estava me abraçando, me recolhendo do chão. Era como se o céu tivesse entrado no meu quarto. Eu senti uma vontade enorme de cantar, e mesmo com a voz embargada, comecei a cantar um hino antigo que dizia: Quando tudo está perdido, Ele vem me socorrer. Quanto mais eu cantava, mais a presença de Deus enchia aquele quarto. Era como se cada palavra fosse uma chave, abrindo uma porta dentro de mim. O medo começou a sair, a angústia começou a ir embora, e em seu lugar veio uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Eu passei horas naquele chão, sentindo a presença de Deus me curar por dentro. Quando o dia amanheceu, eu levantei diferente. O problema ainda existia, a minha vida ainda não tinha mudado por fora, mas por dentro eu era outra pessoa. Porque agora eu sabia que não estava sozinha. Nos dias seguintes, algo começou a acontecer. O desejo de viver voltou aos poucos, a vontade de abrir a janela, de ver o sol, de orar e ler a Bíblia começou a renascer. Cada dia eu sentia que aquela chama pequena que quase se apagou estava crescendo de novo. E foi assim que começou o meu processo de cura. Não foi de um dia para o outro, mas naquele dia eu entendi que Deus tinha entrado na minha guerra e que Ele lutaria por mim. E quando Ele entra, a vitória é certa. Irmãos, depois daquela madrugada em que o céu entrou no meu quarto, a minha vida começou a mudar. Não foi mágica, não foi de repente, mas algo dentro de mim tinha sido aceso novamente. Uma chama que o inimigo tentou apagar começou a brilhar de novo, e eu sabia que era o Espírito Santo me fortalecendo. No dia seguinte, eu fiz algo que não fazia há semanas. Abri a janela do meu quarto.
O sol entrou e eu senti o calor batendo no meu rosto. Eu respirei fundo e senti que aquele era o primeiro dia do resto da minha vida. Eu olhei para o céu e disse baixinho: Senhor, obrigada. Eu sei que o Senhor está aqui. Aos poucos, voltei a fazer coisas que tinha abandonado. Comecei a orar todos os dias, mesmo que fosse entre lágrimas. Comecei a abrir a Bíblia e senti que cada versículo falava direto comigo. Um dia, li o Salmo 3:4-18 que diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Naquele momento, eu chorei de novo, mas era um choro de gratidão, porque eu sabia que Deus tinha me visto, mesmo quando eu achava que estava invisível. Voltar à casa de Deus foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. No primeiro culto em que entrei, depois dessa experiência, eu senti algo diferente. O primeiro hino começou e eu chorei do começo ao fim. Era como se cada nota dissesse: Eu te trouxe de volta, filha. Você é minha. Os irmãos perceberam algo em mim. Não era aparência, não era nada visível. Era a paz que voltou a brilhar no meu olhar. Aquela sombra pesada que me acompanhava tinha ido embora. Onde antes havia silêncio e dor, agora havia louvor e gratidão. Com o tempo, Deus começou a restaurar não só minha alma, mas também a minha vida por fora. Portas começaram a se abrir, o ânimo voltou, a alegria voltou e eu comecei a ajudar outras pessoas que estavam passando pelo que eu passei. Hoje, eu entendo que a minha dor virou testemunho e que cada lágrima que eu derramei foi regando a semente da vitória que Deus já tinha preparado para mim. E é por isso que eu estou aqui hoje para te dizer: não desista. Se você está ouvindo este testemunho e sente que sua alma está cansada, se a depressão ou a tristeza tem tentado roubar o seu fôlego, eu sou prova viva de que Deus não esquece dos seus filhos. Mesmo quando você acha que Ele está em silêncio, Ele está preparando o momento em que vai te abraçar e levantar do chão. Agora, eu quero orar por você, que ficou comigo até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti cada vida que está ouvindo este testemunho. Olha para quem está cansado, para quem chora em silêncio, para quem está lutando contra a depressão, a ansiedade e o medo. Espírito Santo, entra agora nesse quarto, nessa sala, nesse carro onde essa pessoa está. Abraça essa vida, traz paz para o coração, arranca toda a escuridão e toda a angústia. Que esta pessoa sinta agora o teu toque, a tua presença e a tua libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se essa obra falou com você, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Curta, compartilhe e se inscreva para que mais pessoas recebam esperança e sintam o cuidado de Deus. Assim como eu senti no dia em que Ele me tirou do fundo do poço e me devolveu a vida.